Porque o Brasil, ele é um dos 10 países, tá? Dentre tantos países que existem no mundo, o Brasil, ele ocupa o ranking entre os 10 países com maior número de nascimentos prematuros. Então, como o nascimento prematuro, ele traz uma série de consequências negativas para a saúde e saúde mental da criança, do bebê, da relação mãe-bebê, é importante que a gente tenha um mês e um dia dedicado a falar sobre esse assunto. Quando nós temos países como o Brasil, né, que a gente tem um número muito alto de prematuridades, a gente consegue também pensar em determinantes sociais da saúde. O que são os determinantes sociais da saúde? São condições sociais, culturais que vão influenciar na saúde do sujeito. Então, por exemplo, a prematuridade, ela não acontece tanto assim num país só pelo número de pessoas que existe no país, mesmo porque não é verificado o número de pessoas, mas a prevalência, a proporção, né, a porcentagem de uma nação, né? Então a gente faz lá quantos habitantes tem nesse país e quantos nasceram prematuros, né? E faz aí a proporção. Então, pensando proporcionalmente, países em desenvolvimento, países pobres, né? Eles vão apresentar sempre maiores taxas de nascimento prematuro. Então, a prematuridade ela não acontece ao acaso, né? Foi uma fatalidade, aconteceu isso. Né? Em alguns casos a gente até tem, mas quando a gente percebe isso no número maior da população e a gente começa a ver as condições dos países que apresentam os maiores números, prevalências de nascimento prematuro, então a gente já tem aí uma ideia de que o nascimento prematuro ele poderia sim ter sido evitado, caso a gente tivesse aí condições sociais melhores para estar oferecendo para os nossos bebês. Então, nós vivemos em um país em que existe a pobreza extrema, desnutrição, falta de informação, de conhecimento, um pré-natal que não acontece tão de forma adequada quanto deveria acontecer. Então, a baixa escolaridade, apesar que hoje no Brasil a gente tem percebido um fenômeno da baixa escolaridade, que é o seguinte: a maioria hoje, acho que mais de 70% da população hoje, com 18 anos de idade, já conseguiram concluir ou estão concluindo o ensino médio. Coisas que há 10, 15 anos atrás não existia. A gente tinha pouco disso. E a que se deve essa alta escolarização no nosso país? A progressão continuada. Então, por exemplo, não se pode permitir que crianças que estão na escola repitam de ano como antigamente era possível. Então, hoje existe a tal da progressão continuada. Então, uma pessoa, hoje, ela só pode repetir de ano se ela estiver no terceiro ano do ensino fundamental, na quinta série, ou então no nono. Mas a gente tem uma série de políticas que beneficiam a escola, o professor, inclusive em questões de salário no final do ano, se esse professor tem um número X de aprovação de alunos. Então, infelizmente, inclusive as políticas de educação, elas têm prejudicado, fazendo com que pessoas hoje tenham concluindo o ensino médio, então tem alta escolaridade, mas são semi-alfabetizadas, sabem escrever o seu nome, mas muitas palavras, não conseguem compreender textos, não conseguem ter dimensões históricas, né? McDonald's comunista. Então, assim, falta, né, muita informação aí para a população, que mesmo que ela saiba ler e escrever, né, ela não tem, de fato, uma escolaridade de acordo, né, com que deveria existir, deveria ser quando ela termina, por exemplo, o ensino médio. E isso reflete, então, sim, no que a gente pode chamar de determinantes sociais da saúde, incluindo a escolarização. Nós, teoricamente, temos autoescolaridade, mas na prática são pessoas que não têm a informação que deveriam ter. E com isso, então, a gente tem faltas no pré-natal, discriminação, mulheres
pobres, pretas, são as mais discriminadas e que têm maiores chances de risco para tudo que é problema na hora de gestação, parto e pós-parto, sabe? Então, são mais acometidas por nascimentos prematuros, por violência obstétrica, amamentação, uma série de coisas aí. Então, nós precisamos olhar com um olhar crítico, né, para quando a gente vê uma alta prevalência de nascimentos prematuros em países como o Brasil, por exemplo, que está entre os 10 no ranking mundial. Não é uma questão aleatória, é uma questão social, sim, tá? É uma questão social, cultural, que infelizmente poderia sim ser evitada, porque existem vários países ricos, desenvolvidos no planeta, que não têm a mesma prevalência, taxas de nascimento prematuro como aqui no Brasil, porque se investe muito mais em educação, saúde e outras condições socioculturais aí que influenciam positivamente para aqueles países diminuir a prevalência de prematuridade. Por isso, nós precisamos falar sobre conscientização para a prematuridade. E essa conscientização não é para a mãe grávida. Essa conscientização é para nós, profissionais da saúde, incluindo o psicólogo, que também é um profissional da saúde. Somos nós que precisamos saber mais sobre esse assunto, sobre os agravos desse assunto. Nós, psicólogos, né, que temos lá no nosso código de ética ainda o dever, né, de levar informação, de lutar contra a discriminação e muitos outros pontos aí que nós precisamos fazer ações como essa para outros profissionais, né? Porque quem vai fazer essa diferença somos nós, né? Os profissionais que, a partir dos nossos estudos, do nosso conhecimento, podemos contribuir aí para um Brasil diferente, melhor, cuidando, então, da saúde e saúde mental nesse período que a gente vai chamar de perinatal. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making